O ano era 2019 e o Mirassol se encontrava sem divisão nacional, terminava em 13º no Paulistão e alcançava somente a semifinal da Copa Paulista. Pulamos 6 anos para 2025 e o time é a sensação do Campeonato Brasileiro da Série A, com um pezinho na Libertadores e tudo isso após ter conquistado 2 títulos nacionais e classificações memoráveis no Paulistão. Como pode um time sair literalmente do nada para virar o carrasco dos grandes times do país e ser praticamente invicto jogando em casa? Eu sei que você estava com saudade de mim, então eu tô de volta para analisar essa ascensão meteórica do Mirassol e, mais do que isso, para mostrar para vocês o que tem a ver essa ascensão do Mirassol com o Campeonato Brasileiro de 2013 e o não rebaixamento do Fluminense. Tá achando que não faz sentido? Então, claro, já ajeita essa tua postura de camarão curvado na frente da tela que eu sei que tu tá e fica até o final para conferir essa história toda. Quando a gente dá uma olhada minuciosa no elenco que o Mirassol montou para o Brasileirão de 2025, até duvida que o time tá na colocação que tá. Vai dizer que tu botaria fé num time com uma média de idade de 29 anos e com um elenco com nomes incríveis e muito badalados no futebol brasileiro, como Reinaldo, Shailon, Alex Muralha e Chico Kim, ídolo do Grêmio, né? De fato, pelo elenco não tem muita lógica o time ter chegado onde ele está. Na verdade, eu vou além. Não tem muita lógica o Mirassol ser o melhor time paulista depois do Palmeiras, estar situado em uma cidade em que, se pegar toda a população, não lota o Morumbi, ter um presidente com o nome de Edson Hermenegildo e que, por sinal, também é o prefeito e o delegado da cidade. Então, tu já percebe que tem muita coisa meio louca aí nesse clube. Em 2017, o São Paulo vendia uma das suas maiores promessas para o futebol europeu. Mais precisamente, o atacante Luiz Araújo chegava ao Lille da França por 38 milhões de reais. O clube formador do jovem jogador, porém, não foi o tricolor paulista, mas sim o Mirassol, que pôde receber cerca de 8 milhões de reais à época. Desse valor, o clube do interior investiu 5 milhões e 400 mil reais no centro de treinamentos e aos poucos já foi plantando a sementinha do que ele ia colher agora em 2025. Com estratégia certa, estrutura e uma gestão competente e investimentos nas categorias de base, por exemplo, coisa que muito time grande por aí faz mal e porcamente, é só vocês darem uma olhada na classificação do Internacional, o time B, né? Lá na Copa Gaúcha desse ano, que tá uma maravilha. E o Mirassol já foi, vai prestando atenção e anotando aí. Em 2019, semifinalista da Copa Paulista. Em 2020, campeão da Série D e 3º colocado no Paulistão. Em 2021, 4º colocado no Paulistão. Em 2022, campeão da Série C. E em 2024, vice-campeão da Série B. E como prêmio de tudo isso, disputou a Série A do Brasileirão no ano do seu centenário. E essa é a cereja desse bolo que foi muito bem executado. O vice-presidente do clube, que é o principal gestor, se chama Júnior Antunes e está trabalhando nos bastidores da equipe desde 1989. A gestão do futebol, das finanças, das contratações e até da montagem do elenco é feita por ele, que recentemente ganhou a parceria do Paulinho, sim, aquele Paulinho ex-Corinthians, seleção brasileira, no fim do ano passado, que após o acesso inédito à elite nacional passou a trabalhar mais ativamente também. O ex-jogador virou executivo de futebol e passou a atuar diretamente junto com o querido Juninho Antunes. E diferentemente do que muitos imaginam, o Mirassol não é uma SAF, ou seja, Sociedade Anônima do Futebol. Apesar de não possuir investidor como o Red Bull Bragantino, o Mirassol não tem nenhum real de dívidas, nem de ações trabalhistas, e isso é mais uma coisa que muito time grande por aí anda mal das pernas, né? E além disso, os cofres são abastecidos principalmente por cotas de TV e de competições como o Paulistão e o Brasileirão. E os patrocínios somam valores modestos, é claro, e inclusive o patrocinador master na camisa deles é o Guaraná Poti, que está lá estampado há quase 20 anos.
E vale destacar também que quando o Mirassol migrou para o grupo da Liga Forte União, a LFU, recebeu 21 milhões de reais. Isso lá em meados de 2024. Desse valor, 8 milhões de reais foram usados para reforçar o clube em busca do acesso, o que aconteceu de forma exitosa. E já o restante, cerca de 13 milhões de reais, foi para uma super reforma do estádio José Maria de Campos Maia, concluída em 2025. E que, vamos falar a verdade aqui, ó, ficou bonitão, deixou com cara de estádio de clube europeu. Aos poucos se vê que o time está se tornando grande, mas para se tornar grande clube mesmo, precisa de um time para rivalizar, né? Para dar aquela zoada que sempre tem. E tu sabe qual é o maior rival do Mirassol? Bom, segundo diz lá na Wikipédia, é o Novo Horizontino da cidade de Novo Horizonte, que é perto de Mirassol. O Novo Horizontino esse que também tem feito campanhas históricas na Série B, batendo na trave para o acesso à Série A, e que nos responde à relação que eu fiz lá no início do vídeo. Ou seja, tu já percebeu que esses times do interior paulista conseguem frequentemente ter um sucesso estadual e até nacional muito mais frequentemente do que os times de outros estados? Ó, só pensando rapidamente aqui, desde o início do século XXI, nós tivemos o São Caetano de São Caetano do Sul, sendo 2 vezes vice-campeão do Brasileirão e 1 vez da Libertadores. Sim, se tu não acredita, acesse esse vídeo que eu deixei aqui no card. O Santo André, de Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil de 2004, e que eu também falei nesse mesmo vídeo aí. O Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil de 2005. O Ituano de Itu, 2 vezes campeão paulista e da Série C nesse século. Sem falar nos acessos recentes de times do interior paulista às séries C e B, como a Ferroviária de Araraquara, o São Bernardo de São Bernardo do Campo, o Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, muitos exemplos. E enquanto isso, principalmente de 2013 para cá, a nossa querida Portuguesa, vice-campeã do Brasileiro de 96, bicampeã do extinto torneio Rio-São Paulo e participante de campeonatos sul-americanos como a Copa Conmebol e a Copa Sul-Americana, está aí, lutando para sobreviver. Mas aí é que tá, muita gente que não é paulista, ou seja, do estado de São Paulo, não sabe do fato de que a Portuguesa é um time da capital. Pois é. Segundo estimativas de torcidas do país, só a Portuguesa possui uma torcida de cerca de 150 mil pessoas, mais do que o dobro de habitantes das cidades de Mirassol ou Novo Horizonte. E esses 2 fatos são cruciais para quando se tenta compreender, mais do que o caso dos times do interior paulista, o caso do futebol brasileiro atual. Assim como eu falei no decorrer do vídeo, boas estruturas e gestão são fundamentais. Porém, mais do que isso, para os gestores e demais profissionais por trás do time que está em campo, poder atuar em uma cidade que acolhe as causas do clube, que está longe de centros urbanos e, consequentemente, longe de críticas de torcedores a todo momento, tudo isso contribui para o excelente trabalho e a magnífica entrega que o Mirassol e os demais times mencionados têm feito. Parece até duro dizer isso, mas para um investidor ou para um gestor, tentar ressuscitar a Portuguesa é uma tarefa muito mais complexa do que simplesmente começar meio que do zero, em um time de uma cidade pequena e sem muita tradição no futebol a nível nacional. E não faltam exemplos de times de grandes cidades brasileiras que simplesmente sumiram do mapa, como o Paraná Clube, o Joinville, o América de Natal. Inclusive tem um vídeo antigo aqui do canal que eu falo desses times que sumiram, pode ir lá acessar. E recentemente, dos que se destoaram dessa lógica, foram o Santa Cruz e o Remo em 2025, mas eu diria que são a exceção da regra. Basta ver o que aconteceu com os grandes rivais deles nesse ano de 2025, né? Enfim, se é um tema que te interessa, saber sobre os times que foram destaques de 2025, como o Remo e o Santa Cruz, que eu mencionei, mas também a Ponte Preta, o Barra de Balneário Camboriú, por exemplo, comenta aí, quero o vídeo dos destaques, que aí eu preparo aí para vocês. E sinceramente, eu não sei por quanto tempo que vai durar esse momento mágico do Mirassol. Nos últimos anos, o Fortaleza tem sido um exemplo de gestão, de atuação nacional e internacional, eu até falei em um outro vídeo aqui do canal, mas nesse ano deixou muito a desejar. Eu, do fundo do meu coração, invejo muito esse momento do Mirassol. Isso porque o meu time foi um dos que jogou 2 vezes com ele no Brasileiro e não venceu um mísero jogo. E comenta aí embaixo se tu gostou do vídeo, se tu estava com saudade, e deixa algumas recomendações de vídeos também, porque isso é o melhor jeito de eu saber se vocês estão gostando dos vídeos e dos temas aqui do canal também.
Mas é isso, te inscreve, deixa o like, hypa se tiver a opção. Um abraço e fui!